vou explicar sobre... Eu estava explicando sobre os porquês, mas vamos ver outra coisa. O sujeito e predicado, né? Tá, vamos lá. Nós temos vários tipos de sujeitos. Vários não, temos 4. Não, 5. 5. Temos quais? Vamos começar com os simples, porque é bastante simples de explicar. Nossa, tá escrevendo. Tá. Márcio jogou Call of Duty. A gente normalmente faz isso aqui. Normalmente não. O jeito mais fácil de descobrir quem é o sujeito e o que é o predicado é ver o verbo. Cadê o verbo? Aqui está o verbo. Fazendo essa pergunta aqui. Quem jogou Call of Duty? Márcio. Márcio jogou uma Call of Duty. Então, Márcio é o sujeito. Determinamos o sujeito e agora o resto é predicado, certo? Então tá bom. Mas aqui, Márcio, como que a gente vai determinar se é simples, composto, oculto, inexistente ou indeterminado? Da seguinte forma. Márcio, a gente vê qual Márcio morfologicamente. Morfologicamente, não sintaticamente. Morfologicamente, ele é um substantivo próprio. A gente sabe quando é simples ou composto pelo número de sujeitos. Ou seja, qual que é a palavra? Que é um substantivo. Palavra substantivada ou pronome adjetivo é núcleo do sujeito. Mas só os que estão dentro do sujeito. Aqui você vai falar, mas isso aqui não é um substantivo? É um substantivo, tá certo? Um substantivo próprio. Mas não é não é só por isso que vai ser composto, porque tem outros critérios, que é só os que estão dentro do sujeito. Então, apenas podem ser núcleos do sujeito. Substantivos podem ser próprios, simples, comum, concreto ou abstrato. Palavras substantivadas e pronomes substantivos. No caso, é o substantivo próprio. Então, a gente tem um núcleo do sujeito. Se a gente tem um núcleo do sujeito, nós temos o sujeito comum. Se temos 2 ou mais, nós temos o sujeito composto. Sujeito não é simples, sujeito comum. Composto. É isso. Isso
no sujeito simples. Nós temos um substantivo. Então, esse aqui, Márcio, é o núcleo do sujeito. Então, a gente fala Márcio. Sintaticamente. Sintaxe é o núcleo do sujeito. Morfologia. Substantivo próprio. A gente classifica se é núcleo do sujeito ou não pela classificação morfológica, se é substantivo, pronome substantivo ou palavra substantivada. Agora temos o composto. Composto. Júlia e Marcelo foram ao parque. Júlia e Marcelo foram ao parque. A gente faz a pergunta pro verbo. Quem foi ao parque? Júlia e Marcelo. Então temos aqui o nosso sujeito. Júlia. Substantivo e preposição. Marcelo. Substantivo. É próprio, mas não precisa especificar tanto. Então, nós temos dois substantivos, que seria Júlia e Marcelo. Então, se temos dois núcleos de sujeito, nós temos um sujeito composto. O que é o núcleo do sujeito? São as palavras mais importantes do sujeito. O culto. Foi. Ai, caramba, caiu.
fui ao shopping. No culto, nós temos uma exceção, que seria, depois eu explico sobre essa exceção do indefinido. Fui. A gente vai conjugar o verbo fui e vimos que é eu. Se é eu, então a gente coloca assim, entre parênteses, eu. Eu fui ao shopping. Eu. Então, o sujeito existe, mas ele não está expresso na oração. Então, tudo isso aqui é predicado. E esse eu aqui é o sujeito. O culto. Nesse, a gente não conta se tem substantivo ou não. Por quê? É só um pronome. Pronome não pode ser substantivo. Pode ser. Agora, a exceção é a seguinte. Verbos na terceira pessoa do plural. Verbos na terceira pessoa do plural. Dizem. Quando tem verbos na terceira pessoa do plural, não é o culto. Não é o culto. Ele é indefinido. Certo? Então, eu vou falar sobre o indefinido, eu falo mais sobre essa exceção. Indefinido. Nós temos o indefinido. Foram. Não. Esse exemplo não vai ser muito bom. Dizem que o mundo vai acabar. Por que indefinido? Por causa desse verbo. Dizem. Dizem está na terceira pessoa do plural. Deixa eu ver. Qual é esse? Exatamente. Então, qual seria essa terceira pessoa do plural? Seriam eles. A conjugação seria eles dizem. Eles dizem que o mundo vai acabar. Mas tem outra pergunta. Quem disse? Quem deu essa informação? Exatamente por isso que é indefinido. Você não sabe quem está transmitindo essa informação. Quem disse isso? Você não sabe. Então, se fosse assim, os maias dizem que o mundo vai acabar. Aí seria sujeito simples, mas não é. A frase é: dizem que o mundo vai acabar. Certo?
Então a gente não sabe quem está dando essa informação, a gente não sabe. Quem está dizendo? Não sei quem disse. Eu só vou você falar, roubaram minha lapiseira. Quem roubou sua lapiseira? Eu não sei, porque você falava, fulano e fulano roubaram minha lapiseira. Agora, ainda não definido, temos uma outra regra. Se já for no mercado e fala assim, se já for, né, tem um papel assim, se lá for, precisa-se de caixa. Precisa de caixa, mas não caixa, esse roubo pra ficar lá quando compra, claro. Precisa-se de caixa. Temos a partícula C, que é um pronome oblíquo. Mas quando seria um pronome pessoal do caso oblíquo. Né? Então, precisa-se de caixa. Você fala, precisa-se de caixa. Quem precisa de caixa? A gente não sabe. Então, quem precisa? Tudo bem, então, no mercado, mas imagina que você só vê aquilo, a mesma coisa que eu preguei aqui na minha parede aqui. Precisa-se de caixa. Quem precisa? A gente não sabe. É exatamente isso. E esse pronome indefinido só funciona quando é a partícula, ou seja, o pronome oblíquo ser. Se você for fazer uma prova, algumas vezes pode aparecer. Pode aparecer assim. Pode aparecer o sujeito inexistente ou pode aparecer oração sem sujeito. O S, certo? Sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Tá, como que funciona? Tem choveu. Vamos ver. Ok. Choveu muito. Choveu. A gente pergunta para esse verbo. Quem choveu? Se fosse é porque é um verbo impessoal. Se fosse que nem correu. Quem correu muito? Vamos fingir que é correu. Correu não é um verbo impessoal, é um verbo pessoal, porque dá para conjugar. Eu corri do... Sim, tem um monte, mas não quero perder tempo com isso. Verbo impessoal. O correu, ele é um verbo pessoal, então dá para conjugar. Já o verbo choveu, o verbo trovejou. Não, trovejou não. Vai chover hoje.
Tem como a gente fazer eu subir? Não dá, porque eu não faço. Eu não. Então, isso aqui seria o caso do fenômeno da natureza, certo? O sujeito inexistente, ele só tem, isso acontece quando os verbos são impessoais. Impessoais. Tá. Agora temos outro exemplo, que é o seguinte. O haver, no sentido de tempo. Há 2 anos. Ele é pessoal. Por quê? Eu há 2 anos, ele há 2 anos, não dá certo de conjugar. Então ele é um verbo certo? Verbo pessoal. O verbo haver no sentido de tempo. Agora nós veremos o sentido de existir. Como o sentido de existir? Havia 2 alunos na sala. Havia 2 alunos na sala. Esse havia é um verbo impessoal. Então, ele é uma oração sem sujeito. Certo? Agora nós temos mais um exemplo. Temos o verbo ser, estar e fazer no sentido de tempo, mas é tempo cronológico. Sentido de tempo cronológico. Como? É verão. É o seguinte, eu vou circular o verbo e sublinhar o que deu a ideia de tempo cronológico. Estar. Está muito cedo. Peraí. Outra rapidinho. Fez muito calor ontem.
Então, esses verbos são impessoais. Porque se a gente dá para conjugar, que nem ele fez. Mas se você continuar, colocar ele fez muito calor ontem, não dá. Então não. Então eles são verbos impessoais. Esse é verbo impessoal. Esse é verbo impessoal. Esse é verbo impessoal. Certo? Temos mais um exemplo. O verbo fazer no sentido de tempo. Não é tempo cronológico, é tempo... Ó, você vai entender. Tempo cronológico, eu vou dar. Cronológico. Fez muito calor. Tempo normal. Então só tempo. Deixa eu ver o que é. Então, esse tempo cronológico, o que seria o tempo cronológico? Ontem, hoje, mês passado, ano que vem, enfim. E tempo, esse tempo aqui, sentido só de tempo, não é tempo cronológico? 2 horas, 1 minuto, 1 segundo. Então tem um sentido diferente. E é isso. São essas regras. E eu não sei pra vocês, mas na minha opinião, o inexistente é o mais complexo, mais difícil, né? Então, quais sujeitos temos? Simples, composto, oculto, indeterminado, e inexistente ou oração sem sujeito. OSS é oração sem sujeito. É negação. Certo? E no próximo vídeo, acho que eu vou falar sobre os porquês que temos. Porquê,
então. Tchau.